Fala, galerinha guerreira! Vamos que vamos com mais uma aula sobre literatura contemporânea. E hoje nós vamos falar sobre a literatura lusófona africana, ou seja, a literatura de língua portuguesa de países da África que falam o português, ou seja, países que eram colônias de Portugal. Esses países adquiriram sua independência já na segunda metade do século XX. Então nós estamos falando de uma literatura bastante recente, né? Uma literatura contemporânea aí, de países como Cabo Verde, Moçambique, Angola. E é uma literatura que tem sido muito valorizada e muito cobrada nas escolas, nas provas, nos vestibulares nos últimos tempos. Então a gente vai falar um pouco aí sobre os principais autores, as principais obras dessa literatura lusófona. Nós vamos começar citando, esses autores principais, depois a gente vai aprofundar um pouco aí aqueles que têm mais destaque. Vamos começar por Cabo Verde. Em Cabo Verde nós temos um autor chamado Germano Almeida, autor que está se destacando, já foi cobrado aqui nos vestibulares brasileiros também. Sua obra mais conhecida é O Testamento do Senhor Nepomuceno. Também de Cabo Verde nós temos Manuel Lopes com Os Flagelados do Vento Leste. Já em Angola nós temos o destaque para José Eduardo Agualusa com O Vendedor de Passados. Essa obra atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo aqui em 2020, está indicada como leitura obrigatória na UEL e já esteve indicada em outros vestibulares aí. Temos também o Pepe Tela com o Mayombe, atualmente leitura obrigatória no vestibular da FUVEST. Aí nós vamos para Moçambique e o grande destaque da literatura moçambicana é o Mia Couto, sempre muito presente aqui no Brasil, né, dando palestras, participando de entrevistas. Sua obra mais conhecida é Terra Sonâmbula. E quando eu estou gravando este vídeo, ele está previsto para entrar na literatura, nas obras indicadas da literatura da FUVEST para 2022, substituindo exatamente o Mayombe do Pepe Tela. E temos ainda a Paulina Kiziane, também de Moçambique. Sua obra mais conhecida é Niquete, uma história de poligamia. E essa obra também estará na lista da Unicamp a partir do próximo ano. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês perceberam aí pelas fotos, desses 6 autores que eu citei, você só tinha uma mulher, mas principalmente você só tinha um autor negro, ou uma autora negra, que é exatamente a Paulina, tá? Isso pode achar meio estranho, tipo assim, professor, nós estamos falando da literatura africana, dos países africanos, por que todos são brancos? Bom, você deveria se perguntar também por que lá se fala o português de Portugal, tá? Nesses países, Cabo Verde, Angola, Moçambique, o português é a língua oficial, mas não é a língua falada pela maioria da população. Na verdade, lá você tem uma diversidade muito grande de línguas e dialetos, línguas tribais. E o português, no entanto, é a língua oficial. Simples, gente, é a história da colonização. Esses países sofreram quase 500 anos de colonização portuguesa. Eles só foram libertados recentemente, menos de 50 anos. Aí, a independência desses países se deu na década de 70, 1975, por aí, quando acabou a ditadura em Portugal, e aí os países africanos foram libertados, eles já vinham há algum tempo ali lutando pela sua independência. Então são países muito jovens. E permanece, obviamente, o domínio daquela elite branca descendente de colonizadores portugueses. Por isso, você tem autores predominantemente brancos, como o Mia Couto, branco, de olhos azuis e tal. Só que aí tem um detalhe, gente, não é porque o Pepe Tela, o Mia Couto, o Agualusa são brancos que eles não têm sentimento de patriotismo, que eles não se sintam identificados com os países que eles representam aí. Esses autores, apesar de descendentes de colonizadores portugueses, eles são nascidos nesses países
e têm orgulho da sua pátria, têm um sentimento patriótico, né, que eles manifestam nas suas obras. Aliás, cabe justamente à literatura, né, as artes de uma forma geral, e aqui destacando a literatura, essa coisa de criar uma identidade nacional. Se vocês lembram, né, o nosso romantismo brasileiro, que aconteceu logo depois da nossa independência, também assumiu esse protagonismo de criar uma identidade nacional. E, de certa forma, a literatura portuguesa faz esse papel aí na segunda metade do século XX, principalmente, e até os dias de hoje. Então, uma das características, né, dessa literatura portuguesa é exatamente mostrar para o mundo a cultura, as características, a realidade física, social, cultural, econômica desses países africanos, ex-colônias portuguesas aí. A gente não pode aprofundar, né? Não é esse o objetivo aqui, nem há tempo para isso, todos esses autores que nós citamos. Então eu vou trabalhar com dois deles, que são os mais conhecidos e mais frequentemente cobrados aqui nos vestibulares, tá? Através dele a gente vai falar um pouco sobre a literatura em geral, que a gente chama lusófona africana. E um desses autores que a gente vai aprofundar é exatamente o Mia Couto, talvez o mais conhecido, né? O mais cobrado aqui no Brasil. O Mia Couto é de Moçambique. Tá? Hoje ele funciona como uma espécie de adido cultural do seu país, então ele está sempre viajando pelo mundo, dando entrevistas, divulgando, né, a história do seu país, as características do seu país e tal. E a literatura dele é marcada por um forte misticismo folclórico. Isso vem ao encontro do projeto, né, do objetivo de construção da identidade moçambicana. Ao destacar esse misticismo folclórico, ou seja, essa cultura popular, né, do povo moçambicano, das lendas, histórias populares, ele acaba buscando a construção dessa identidade nacional que é tão frágil ainda nesses países africanos aí, uns países muito divididos pela ideia do tribalismo. A gente vai falar mais à frente aí quando falar do Pepetela. Uma outra coisa que aparece muito na literatura do Mia Couto é exatamente a luta anticolonialista. Tá? Algumas obras falam ainda da luta pela libertação, né, do país contra a colonização portuguesa, mas esse colonialismo europeu ele não acaba com a independência. A exploração das riquezas desses países africanos continua até hoje pelos países europeus, pelas empresas, né, por grupos econômicos europeus aí. E esses autores acabam se colocando, né, criticamente em relação a essa realidade aí. Um outro detalhe muito importante que os vestibulares adoram cobrar é o estilo do Mia Couto. O Mia Couto, ele promove o que a gente chama de recriação artística da oralidade popular. E nesse sentido, existe uma forte influência da literatura do Guimarães Rosa, admitida pelo próprio autor, pelo próprio Mia Couto, que sempre se colocou como um fã da literatura rosiana aí. Ou seja, no Mia Couto nós temos aquele texto marcado pelo experimentalismo com a linguagem, a busca de novas estruturas formais da linguagem, a reescrita de ditados populares, os neologismos, a criação, né, de novas palavras, e isso lembra muito Guimarães Rosa. Aliás, uma questão comparativa é muito simples de ser feita e já foi feita em edições anteriores aí do Enem. Então, é bom ficar atento a isso. Vamos dar uma olhadinha num fragmento do Terra Sonâmbula para vocês entenderem um pouco melhor isso que eu estou colocando aqui? Isso aqui é um fragmento do Terra Sonâmbula, como eu falei. Basicamente é uma cena em que um navio mercante europeu acaba encalhando na costa ali de Moçambique, e aí a população daquela região acaba invadindo esse navio para se beneficiar dos produtos que estavam lá, né?
fazer uma espécie de saque, né, desse navio aí. E obviamente que isso vai ser punido pelas autoridades. Muitas dessas autoridades, inclusive, estavam compradas, né? Eram submissas ainda a esses interesses europeus aí. Inclusive o chefe, né, o responsável ali por aquele vilarejo, cuja população promove esse saque, vai acabar sendo castigado de forma muito cruel, né? Lá vive-se uma situação até hoje, né, de guerrilha civil, de grupos armados e tal, e ele acaba ficando paraplégico. Dá uma olhada no texto aí, ó. De imediato, centenas de pessoas se lançaram em todo tipo de embarcações, das pequenas às mais mínimas, olha a expressão, mais mínimas, para assaltarem o navio naufragado. Não está escrito errado, não. Tá? É um nojo. Seria naufragado, né? Mas ele foi mal naufragado, não naufragou completamente. A fim de se servirem das ditas chicalamidades, outro neologismo aí. Desde então, a situação só piorou, pois, consoante o secretário do administrador, a população não se comporta civilmente na presença da fome. Olha um jeito polido, né? De referir-se a essa tragédia da fome na África. Muita gente insistia agora em voltar ao tal navio, pois lá sobrava comida que daria para salvar filhos, mães e uma africanidade de parentes. Hassani seria o responsável, né, por essa vila ali, o dirigente lá. Hassani foi preso, sujado por 1000 bocas. Na prisão lhe bateram, chambocado nas costas, até que as pernas se exilaram daquele sofrimento que lhe era infligido. Perdeu o sentimento da cintura para baixo. Observe que o texto é cheio de eufemismos, né? Palavras ou expressões que amenizam o impacto da cena em si, né? Quando ele fala sujado por 1000 bocas, quando ele fala as pernas se exilaram daquele sofrimento, é uma forma de diminuir o impacto dessa cena aí. Hassani passou as palmas das mãos pelas desempregadas coxas. Não tem mais emprego, não funciona mais. Tinha sido apenas há dias que lhe abriram a porta da prisão. Ainda nem sabia bem se arrastar de mão pelo chão. Por isso a sacudia, limpando essas mãos que ele sempre aplicara nos documentos. Então está falando, né, de uma situação muito característica, certas atrocidades, certas violências que eram e são cometidas de maneira muito natural nesses países africanos aí. Tá? Uma pessoa ser surrada na prisão até ficar paraplégico, até perder, como diz aqui, o sentimento das pernas inferiores. Então, ao mesmo tempo em que usa, né, dessa linguagem original, dessa linguagem inventada, cheia de neologismos e tal, ele também faz referência a uma realidade social, cultural, política, econômica do seu país, ou seja, de Moçambique aí. Outro autor que a gente pode aprofundar um pouco é exatamente o Pepe Tela, de Angola. O Pepe Tela aqui é o chamado nome de guerra dele. Tá? Na verdade, no nome dele, Arthur Pestana, alguma coisa, Pepe Tela é pestana num dos dialetos africanos. Quando o Pepe Tela participou da guerra de independência, da guerrilha de independência em Angola, havia aquela coisa de dar um nome de guerra, né? Todos os guerrilheiros tinham um nome de guerra. E o nome de guerra dele foi Pepe Tela, exatamente pestana, né? nesse dialeto africano. E depois ele assumiu isso como nome artístico, né? Passou a ser conhecido como Pepe Tela. Como eu falei, o Pepe Tela também faz parte dessa elite branca, né? de descendência portuguesa. Essa elite branca geralmente mandava seus filhos para estudarem na Europa, né? Tanto em Portugal quanto Espanha, França e tal,
E na segunda metade da década de 60, quando o Pepetela, como jovem estudante, foi para a Europa, havia um movimento organizado por jovens estudantes e liderados ali por políticos de esquerda, né, principalmente ligados a Cuba, à União Soviética, que estavam organizando a luta de libertação de Angola e de outros países também, tá? De Moçambique, de Cabo Verde, todos os países ali. E o Pepetela acabou sendo cooptado, né, por esses grupos aí. Ingressou num desses grupos, o MPLA, né, Movimento pela Libertação de Angola, e aí, já no final da década de 60, início da década de 70, ele entrou para a guerrilha armada que promoveu, né, a luta de independência em Angola. Tá? Enquanto ele estava nessa guerrilha, ele foi solicitado a ele que ele escrevesse um artigo sobre a guerra. Aquela coisa de fazer a propaganda política, né, da visão dos guerrilheiros sobre essa luta e tal. Ele acabou escrevendo, né, um texto que lhe foi encomendado pelo partido, e esse texto teria sido a base da sua obra mais conhecida, que é exatamente o Mayombe. Tá? O Mayombe é uma narrativa que conta algumas ações desses guerrilheiros numa floresta ali de Angola, né, que na verdade é uma floresta tropical que pega parte de vários países, como se fosse a nossa floresta amazônica aqui. E a maior parte dessas lutas se dava nessa floresta, porque era uma luta de guerrilha, né? Os guerrilheiros não tinham condições nem de arma, nem de pessoal para enfrentar o exército português. Então eles faziam guerra de guerrilha, eles atacavam e se escondiam na floresta. Tá? Então, boa parte da obra do Pepetela, especialmente o Mayombe, fala muito sobre essa guerra de independência aí. Tá? Entre os seus temas principais está então a luta guerrilheira, o tribalismo, isso é uma coisa importante. O Mayombe é interessante, gente, porque ele mostra um grupo de soldados que vem de diversas tribos de Angola, unidos por um objetivo comum, que é exatamente a luta contra o colonizador, a luta pela libertação do seu país. Só que entre eles há muitas rixas, né? Há muitos conflitos, porque eles fazem parte de tribos que são inimigas seculares, talvez milenares até. E esse tribalismo, que não ocorre só em Angola e também acontece nos outros países africanos, é o principal empecilho, é o principal problema para uma união nacional, né? Para que haja um país unido, para que haja um país fortalecido. Depois da guerra de independência, esses países acabaram mergulhando em guerras civis, né? Em disputa pelo poder dentro dessa divisão tribal ali. No caso do Mayombe, esse tribalismo fica muito explícito. E embora a história seja anterior à libertação, fica visível, previsto, que após a independência, o país iria mergulhar numa guerra civil por causa dessa divisão tribal aí. Também aparece muito a atuação política dele, como eu falei, ele fazia parte do partido, então ele fez, o MPLA assumiu o poder lá em Angola, está no poder até hoje. Ele o Pepetela chegou a participar desse governo, né, secretário da Educação, da Cultura e tal. Depois, na década de 80, já ele largou essa atuação política e passou a se dedicar mais exclusivamente à literatura, né? Servindo também, assim como Mia Couto em Moçambique, de uma espécie de adido cultural do seu país, de Angola, né? Divulgando e defendendo as características de Angola pelo mundo todo aí. Um outro detalhe importante que aparece principalmente no Mayombe é o que a gente chama de polifonia narrativa. O que seria isso? É quando você tem uma narrativa feita através de várias vozes, daí a expressão polifonia. Você tem vários narradores. No Mayombe você tem um narrador externo, né, um narrador onisciente, mas a todo momento esse narrador cede a narrativa para um dos personagens do livro. Tá? E é indicado, eu, o narrador, sou fulano de tal. E aí ele começa a narrar.
Isso tem um efeito muito prático, que é exatamente mostrar a diversidade de pontos de vista, de visões, né, desses guerrilheiros. Às vezes a mesma cena, narrada por guerrilheiros de tribos diferentes, tem posições e interpretações totalmente adversas, totalmente contrárias ali. Então ajuda a reforçar um pouco essa divisão tribalista que é tão forte nesses países africanos aí. Eu tenho aqui também um trecho, né, do Mayombe para ler para vocês. Isso aqui é uma cena que mostra exatamente um ataque dos guerrilheiros, né? Eles fazem uma emboscada para os soldados portugueses que estão andando numa estrada na floresta, e eles fazem o ataque, matam alguns soldados. Quando os soldados começam a reagir, eles precisam fugir e se esconder. Dá só uma olhada, ó. Os soldados que se encontravam na estrada estavam mortos ou feridos. Os outros disparavam agora furiosamente, visando as árvores. Tinham ficado muitos vivos. Era impossível passar ao assalto. Era impossível dominá-los. Sem medo é o nome do comandante, tá? É o chamado nome de guerra do comandante. Sem medo deu ordem de retirar. Era o mais difícil. As balas silvavam acima das cabeças, cortando os ramos ou cravando-se nos troncos das árvores. Milagre, esse milagre é um dos guerrilheiros, tá? O nome de guerra dele é Milagre. Esse Milagre é um dos mais revoltados com o colonizador português, tá? Então ele não tem medo, ele até arrisca a própria vida, né? Movido pelo ódio, pela raiva que ele tem desse colonizador. E isso tem um motivo. Quando ele era mais jovem, quando estava começando a pipocar as primeiras manifestações de rebeldia dos angolanos, o pai dele foi preso, né, como um rebelde, e foi decapitado pelos soldados portugueses, mas de uma forma assim revoltante. O pai dele, junto com alguns outros membros da tribo, foram enterrados até o pescoço, e aí uma daquelas máquinas, né, de nivelar a terra passou decapitando essas pessoas. E isso foi presenciado pelo filho, pelo Milagre. Então ele é um dos mais violentos, um dos que mais odeia os portugueses aí. Voltando ao texto, veja só, Milagre, expondo-se perigosamente, bazucou, ele usava uma bazuca, né, uma arma de grande potência, que era exatamente para destruir esse maquinário, esses tratores e tal. Então, expondo-se perigosamente, bazucou uma moita onde vários inimigos faziam fogo nutrido. A ação de Milagre fez parar o fogo inimigo e os guerrilheiros aproveitaram para recuar, rastejando, até ficarem ao abrigo dos tiros adversários. Grande combatente esse Milagre, pensou sem medo, enquanto rastejava. A 10 metros do sítio onde se encontravam, puderam erguer-se um pouco e afastaram-se, pois tinham árvores interpostas. Os colonialistas aumentaram o volume do fogo. Os guerrilheiros recuaram até o ponto de encontro. Então é mais ou menos isso que ocorria, né, nessa luta de independência. Eram soldados que precisavam lutar em condições muito adversas, né? Esses guerrilheiros não tinham armas, não tinham equipamento, às vezes não tinham mantimentos, não tinham número suficiente de soldados, e aí eles faziam essa guerra de guerrilha. E ainda, às vezes, precisavam enfrentar a própria propaganda colonialista portuguesa, que os colocava como bandidos, assassinos, que depois iriam explorar o povo, assassinar o povo e tal. Então eles precisavam convencer o povo de que, na verdade, eles eram os mocinhos da história, e não os bandidos. Que eles estavam, na verdade, buscando uma vida melhor para o povo angolano ali. Daí a importância, né, de intelectuais que participavam dessa guerrilha, como é o caso do Pepetela, escrever texto, escrever narrativas, tentando, né, mostrar o lado do povo angolano, né, o que o povo angolano teria a ganhar com a sua independência, e fazer a propaganda política pela visão dos guerrilheiros ali.
É isso, gente. O objetivo aqui era passar uma ideia geral sobre a literatura lusófona contemporânea da África, né? Literatura de língua portuguesa. Claro que tem muito mais coisa, né? Mas vocês têm mais ou menos uma ideia. Quer dizer, são países muito jovens, muito recentes, e a literatura que se faz lá acaba sendo uma literatura que, primeiro, busca criar uma identidade nacional. Procura destacar, né, aspectos, características culturais, históricas, sociais, que criem uma unidade nacional, que criem uma identidade para esse povo recém-independente aí. E, ao mesmo tempo, trazer ao mundo, né, toda a tragédia, todas as injustiças de que eles foram vítimas ao longo de quase 5 séculos aí de colonização. Certinho, gente? Eu aguardo você numa próxima aula sobre estilos de época aí. Um abraço!